dia, galerinha do primeiro ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos continuar aí com a nossa sequência aí, ó, desse sonzinho, essa vinhetinha que a professora arrumou, ó, que legal! E hoje estamos super bem acompanhados da professora Ana Paula. Ai, obrigada, professora Joyce, pelo esse momento de novo aqui e com as crianças, isso é muito bom, que a gente tem uma ótima aula. Isso mesmo. Como vocês sabem, nós estamos aí na sequência didática, conhecendo mais esse tipo novo aí de pesquisa, que a gente pode adquirir conhecimentos de um outro modo, aí por meio do podcast. E estamos nessa sequência didática sobre curiosidades. Olha, eu estou gostando muito, eu sei que vocês também. Então vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só. Perguntas curiosas é o título da aula 4 da sequência didática 3, que tem o título de Tudo tem uma explicação. Aí estão as redes sociais minha, da professora Ana Paula, do Centro de Mídias e o e-mail também para quem precisar entrar em contato com o Centro de Mídias. Olha só, então essa é a nossa trajetória da nossa sequência. Semana que vem vamos dar continuidade aí, ainda tem bastante coisa, bastante curiosidades, perguntas aí, pesquisas a serem realizadas para finalmente a gente finalizar a nossa sequência com o nosso podcast. Aqui está o momento da nossa rotina, dos nossos registros iniciais, do nosso alfabeto. Você me ajuda a fazer a leitura, professora? Ajudo, professora. Vamos Olha, embora. como eles já sabem, você também sempre está presente aqui na nossa aula, é o momento, né, do desafio. Então, tem letras ocultas que formam nomes que provavelmente é de algum estudante que está aí nos assistindo. Adoro quando as professoras colocam assim, eu tenho um aluno com esse nome, o fulano ficou muito feliz do nome aparecer. Muito legal, né? Eles curtem demais. Todos já estão dando bom dia, espero que todos já estejam aí alinhados com o material para poder participar agora do nosso desafio. Então, a professora Ana vai ajudar agora na leitura do alfabeto. Vamos lá? Vamos. B, C, D, E, F, G. Não. H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Então, como vocês podem ver, aqui estão as 26 letras do nosso alfabeto e a professora, para fazer o desafio do nome, teve que acrescentar mais uma letra. A professora já revelou qual é a letra inicial do nome. Já deu a dica. Deu a dica. A letra inicial do nome de hoje é G. E aí, galerinha? E aí, professora Fabiana, que falou que essa sexta-feira começou chuvosa. E da onde você fala, professora Fabiana? Porque aqui também tá chovendo. A professora Amália, o nome da minha afinada vozinha, disse que já sabe o nome, professora. Pois é, pelo menos garantiu a primeira letra. Isso mesmo. A professora Fabiana fala de Campinas. Em Campinas também está chovendo. Que legal. Então, vamos lá. Então, G, a professora falou que pode ser a letra E, mas só que a letra E está presente aqui, não está oculta, professora. Pois é. Agora, outras que citaram, professora, já trouxe o I. Então será que a próxima letra é o I? Vamos lá. Olha, então, primeira parte ficou o G, professora. E aí? Eles estão citando a próxima letra, o O. Gio. E aí? Lá, a próxima letra. O V. E também estão riscando o A. Giovan. Aí o N. Giovan, será? Podia ser, eu já tive alunos Giovan, mas eu coloquei Giovana hoje, olha só. Então, são todas essas letras. Vou realizar a escrita aqui. G-I-O-V-A-N-A. Giovana. Legal. Será que tem alguma Giovana nos assistindo, professora? Pode ter certeza que tem uma Giovana ou mais, né? Porque tem uma turminha assistindo a gente, várias turminhas. Legal. Mas olha, por uma letra mudou, né? O G e o E. Isso, tem Giovana, tem Giovanni, igual a professora Maria Aparecida colocou. Aí a gente sabe, entra naquilo que todo dia a professora fala. A escrita no nome varia muito de acordo com como o papai e a mamãe quis escrever. Eu já tive Giovana com 2 N's, professora. Tem. Porque aí acha mais bonita a escrita assim, e aí faz assim. Tenho com Y,
por conta do som ser parecido. Isso mesmo, mas agora vamos ver, professora Ana, o que vamos aprender nesta aula. Vamos lá, então. Página 43 aí do material do Aprender Sempre. Nesta aula, vamos levantar algumas perguntas que iremos pesquisar. Isso mesmo. Então, como vocês já sabem, o intuito dessa sequência, além de falar, descobrir muitas curiosidades, e olha, em poucas aulas já tratamos de tantos assuntos, né? Porque, por enquanto, ainda não batemos o martelo num assunto. Ou será que já? Eu acho que já, hein? Porque nós escolhemos aí o tema animais, que foi o tema que vocês mais levantaram no chat. Mas ainda não entramos nas questões somente de animais. Ontem mesmo falamos sobre gravidade, falamos o que os astronautas podem fazer ou não no espaço. Escutamos um podcast muito legal aí com a professora Genoveva e com o professor Joelso. Nossa, várias coisas já fizemos, porque o intuito de levantar todas essas curiosidades, esses questionamentos, é vocês adquirirem o hábito de fazer boas pesquisas e no final dessa sequência gravar um podcast respondendo alguma pergunta bem específica que foi levantada aí no decorrer da sequência. Muito interessante, né, professora? Sim, e eles, pelo jeito, gostam de temas também intrigantes. Eu estava conversando com a professora Ana, que eu fiquei abismada com todos os temas que vocês levantaram. Até eu vou fazer uma retomada da aula passada, porque foram temas muito curiosos, professora, que eu gostei muito, assim, temas que eu não imaginava que os estudantes aí de 6, 7 anos tinham curiosidade sobre isso, hein? E o bom é que também fazendo isso dá para eles verem a ideia do outro, às vezes eles também fazem, construir mais de um, né? Isso é muito bom. E ontem, professora, eu comecei a entrar um pouquinho mais na explicação, porque eu trouxe alguns podcasts para a gente ouvir, falei que o intuito da sequência é a gente finalizar fazendo um, eles fazendo um. Tenho até que mandar um beijão para o estudante Heitor, que ele me mandou um áudio. Gente, acredita que a mamãe dele colocou o áudio dele numa plataforma de streaming e me enviou o link. Olha, eu estou assim de boca aberta. E ele tinha uma curiosidade bem específica sobre os bebês. Aí ele inicia o podcast dele com uma musiquinha, faz a pergunta e logo responde a pergunta com uma curiosidade e fala da fonte onde ele pesquisou. Heitor, você está de parabéns. Você e a mamãe Priscila aí arrasaram na temática que vocês escolheram e já entenderam perfeitamente a sequência. Parabéns, hein? Olha, professora, muito interessante, né? Foi sobre bebês o podcast dele. Olha só, dele. Fiquei curiosa. Isso mesmo, depois eu te passo aí. Por favor. Muito legal, obrigada, viu, mamãe Priscila? Então vamos acompanhar aqui. Ontem eu comecei a falar especificamente do que é o podcast. Então eu vou retomar a leitura, porque ontem a aula passou muito rapidinho, professora Ana, e agora eles vão saber mais detalhes aí sobre o podcast. Você pode ler, professora? Posso. O podcast é o que mais se aproxima do que vamos produzir no final dessa sequência. A ideia é usar um recurso simples de gravação. Pode ser o celular ou do computador para produzir um áudio. Mas podemos nos inspirar nos podcasts para ter uma ideia, ter ideias e pensar em como incrementar nosso áudio. O que você acha que podemos aproveitar deste podcast? Então, nós já ouvimos, professora, essas últimas aulas, vários podcasts, né? Então, eu tenho certeza que eles perceberam algumas características que tem. Aí eu já até falei da vinheta, que é essa musiquinha. A gente até iniciou a aula aqui com essa musiquinha para poder assim instigar, saber, nossa, agora vai começar o programa, né, professora? Sim, é importante, né? Porque daí você vai ouvindo e de repente começa a já conseguir lembrar de todos como ele é construído, vai fazendo sentido com o que você vai ensinando. Essa é a ideia, não é? Isso mesmo. E aí a gente já sabe que o podcast vai tratar de um tema. Geralmente os temas são bem específicos. Legal, até agora deu para entender tudo isso. Só que eu achei mais legal agora na sua leitura, professora, e que eu já tinha falado para eles na aula passada, é que não precisa ser nada assim tão diferente. Pode pegar o celular e gravar um áudio no celular, você com a sua super curiosidade, depois que você pesquisou, você com o seu questionamento, a sua resposta, você gravar um podcast se apresentando, pensando na linguagem do seu público-alvo, para quem você vai mandar esse podcast. Muito legal, né, professora? É importante e é fácil, não é tão difícil porque tem um texto por trás construído numa pergunta e depois é só escrever, ler direitinho, saber que está lá tudo certinho. E eu acredito que eles devem ter curiosidades que a gente nem imagina, sabia? Com certeza. Então, esse foi uma retomada aí da página 42
Só que agora, nesta aula, né, temos aqui, a professora fez questão de elencar, colocar em tópicos aí bem bonitinho, para a gente lembrar as características que descobrimos do podcast até o momento, professora. Então, em primeiro lugar, é uma conversa, em geral, de 2 ou mais pessoas sobre um tema. Então, sobre temática, eles já entenderam que o tema, a gente escolhe um assunto e faz perguntas sobre esse assunto. Geralmente tem uma música, uma vinheta de introdução, a apresentação das pessoas que estão gravando o podcast, porque geralmente tem um apresentador e às vezes eles trazem um convidado, professora. Vamos falar sobre bebês? Então vou trazer um pediatra, que é o médico de bebês, porque ele tem um conhecimento mais aprofundado sobre aquilo. Ou também pode ser 2 pessoas aí com os seus conhecimentos prévios sobre determinados assuntos, trazendo opiniões próprias de si mesmo. Mas o mais interessante é quando nós pesquisamos para saber de um assunto, né, professora Ana? É verdade, porque por mais que seja um médico, ele estudou para ser um médico, então ele tem conhecimento mesmo, à base de livros, de aula, então tem que tomar cuidado na hora de fazer. Verdade, bem lembrado, professora. E a última aqui, o último item da nossa lista, é a apresentação do tema que será abordado. Então, isso daí é o início do podcast todinho. Então, você vai pensar num tema, vai pensar num questionamento, e aí vai pegar e vai fazer o podcast seguindo esses critérios, essas características. Legal, né, professora? Muito. Então vamos aqui continuar. Em uma roda de conversa, levantem perguntas para as quais gostariam de saber as respostas, a partir de uma temática escolhida pelo grupo. Então, essa temática aí foi o que eu passei para eles, professora, que é o assunto, né? Então, na primeira aula, a gente já falou que tem que ter um tema, tem que ter um assunto específico, e nós fizemos esse levantamento juntas, né? Fizemos. Com o auxílio do chat. E qual foi as principais, assim, os temas que apareceram, professora? Teve o animal que eles falaram da extinção, teve a questão dos animais do fundo do mar, cavalos marinhos, que foi um acrescentado, animais domésticos e animais selvagens, fotossíntese. Então, é muito aquilo que você falou, professora, eu gosto de animais, mas agora eu tenho que começar e definindo o que dos animais, depois para chegar específico, qual curiosidade eu tenho para fazer uma pergunta. Não é? Então, foram vários temas, e como podemos ver aqui na nossa lista que nós elaboramos na última aula, são vários temas que envolvem animais, né? Então, a temática mesmo ficou animais. Agora, dentro desses tópicos, desses temas que nós escolhemos, professora, agora a gente tem que pensar em perguntas mais específicas, porque, por exemplo, animais em extinção. Nós sabemos que tem diversos animais em extinção, tem aves, tem os primatas aqui, que eu já trabalhei com eles. Tem aquela história dos animais, os brasileiros que estão em extinção. Sim, então, assim, é uma temática muito ampla. Você quer falar de animais, somente animais do Brasil? Você quer falar somente das aves, igual a professora Juliana gosta muito de aves, então vou pesquisar só sobre aves. Ou, igual a gente já trabalhou em outras sequências, vamos falar somente sobre os primatas? Todas as espécies de primatas que tem, ou mais específico ainda, somente as espécies de primatas que habitam o território brasileiro? Olha só, então, quanto mais específica for sua pesquisa, mais você vai saber especificamente do tema, entendeu? Olha que legal, né, professora? Muito, muito. E aí, desses temas que nós levantamos, aí a professora Maristela falou que os estudantes têm também dúvidas sobre, sobre o polvo, o animal polvo. Legal. A professora Rosaquel já pensou aí num questionamento. Legal, gostei. Ela já está na parte seguinte, né, que é da pergunta. Isso, vou guardar aqui, porque é justamente isso, é o questionamento. Vamos entrar. Então, por meio da temática, escolhemos a temática. Vou utilizar aqui a pergunta da professora Rosaquel. Animais em extinção. E aí, que pergunta que vocês fariam sobre animais em extinção? Vão pensando aí na pergunta e vamos para o próximo exercício. Olha só. Selecionem juntos uma pergunta que mais interessou o grupo todo. Em dupla, anote-a e, em seguida, dite para a professora. E aí, professora, qual que foi a pergunta que a professora Rosaquel auxiliou aí no chat? A gente já poderia usar dela, qual os motivos que os animais entram em extinção. Legal. Então, tem a ver com a temática animal, que eu falei que ia percorrer toda a nossa sequência, e aí ela levantou uma pergunta, um questionamento. E é possível responder através da pesquisa, né, professora? Sim, é possível. Então, vamos anotar aí quais os motivos que os animais entram em extinção. Gostei dessa pergunta. Então, vamos pensar aqui. Quais
Vamos até ver se também é uma pergunta bem elaborada, se a gente pode melhorar, deixar ela mais específica. Também tem que ter esse cuidado, professora Joyce? Tem que respeitar alguma condição na pergunta? Sim, para deixar ela bem específica, né, professora? Motivos que os animais Final da pergunta tem que ter, né, professora, um ponto de interrogação. Então, será que essa pergunta ficou bem específica? Você acha, professora? Quais os motivos que levam os animais a entrarem em extinção? Olha só. E agora eu te pergunto, eu falei que a gente tinha que afunilar. Os animais, você não acha que é muito amplo, professora? Porque, por exemplo, assim, os motivos que os animais que habitam, por exemplo, o Polo Norte, Então, eles entrarem em extinção é diferente dos animais que são aqui da Amazônia, ou então que são das matas, aí dos campos, do cerrado, que a gente sabe que acontece as queimadas devido à mudança de clima. Então, acho que a gente poderia afunilar ainda essa teria a pergunta, opção professora. de colocar que tipo, né, de que lugar eu estou tratando essa extinção. Fica até mais fácil do que começar já, porque teria uma resposta muito longa também, professora, porque tem Isso, muitas justamente. informações de vários lugares, essa extinção. Entrou onde eu queria, professora, porque o podcast, pessoal, é igual eu falei, ele tem uma temática. Por meio dessa temática, ele vai respondendo perguntas. Mas é lógico que ninguém vai ter muita paciência de escutar um áudio assim, muito longo, um áudio de horas e horas. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles dividem essa série sobre esse tema em pequenos episódios, em pequenos programas. Então, a gente pode também afunilar, entrar um pouquinho, responder por que os animais entram em extinção, falar de uma forma geral e depois ir afunilando, ir pesquisando, indo para um tema mais... a gente pode escolher uma determinada região ou pode escolher um determinado animal. Vocês estão conseguindo entender a professora? Foi o que a professora Rosaquel testou, se colocar o nome do animal. Pode Porque a gente sabe que tem a ver com a destruição ou com a questão do ambiente que ele está. Mas é até curioso deixar um para descobrir qual a diferença entre um lugar e outro. Eu acho que vale a pena. Isso mesmo, eu gostei. Então, então elas estão dando a dica que para poder assim deixar mais específico, a gente pode focar ou no animal ou na vegetação, igual eu coloquei, né, Às vezes professora? fica até legal na turminha dar um tema, mas deixar especificado de um fazer de uma região, o outro fazer de outro. Porque daí todo mundo complementa, pelo menos no Brasil, como fica. Não seria? Tem as regiões. Olha, eu gostei da sugestão aqui da professora sobre o lobo-guará. É uma boa. Legal, é um animal Me brasileiro. lembra uma coisa, por acaso eles não tiveram um texto com esses animais? Tiveram. Então eles seriam um bom apoio para poder fazer os podcasts. Isso mesmo, porque esse texto é um texto que está no material, é um texto para eles estudarem mesmo. Então, por meio de pesquisar, ler, reler, eles conseguem elaborar aí uma resposta para esse questionamento. Legal, professora Ana, é esse mesmo o objetivo. Ó, porque às vezes arara azul... Porque às vezes acontece assim, eu não tenho livro, tá faltando ali, é uma opção que tem, e o professor tem contato, é bem legal. Isso mesmo. Então, tem mais uma questão aí na página 43 no material. Questão número 3. Pode ler, professora, por favor. A partir da pergunta feita, pensem como vocês poderiam respondê-la. Anote as hipóteses levantadas. Então, vamos voltar aqui à pergunta que nós elaboramos junto com a ajuda das professoras do chat. Quais os motivos que levam os animais a entrar em extinção? Legal. Então, assim, pelos conhecimentos prévios de vocês, estudantes, aí, ó, pensa que a gente está numa enorme roda de conversa. Aí, a gente já estudou bastante o que é extinção, que é quando corre o risco do animal desaparecer do planeta Terra, igual aconteceu já com os dinossauros, entendeu? Que hoje em dia a gente só sabe que eles existiram por causa dos fósseis que ficaram, por causa dos ossos que ficaram. Então, a gente sabe que existiram de verdade.
Porém, a gente sabe que aconteceu alguma coisa no planeta, tem várias teorias que levaram à extinção dele. E hoje em dia a gente sabe que devido a muitas coisas que também acontecem no planeta atualmente, levam outras espécies de animais a entrarem em extinção. Tudo isso eu tenho certeza que vocês já sabem, porque é um tema que vocês gostam muito. Mas e aí, se vocês tivessem que responder antes mesmo de pesquisar, pelo que vocês sabem dessa temática de extinção, de animais, o que vocês diriam aqui para a gente colocar já inicialmente? O que você diria, professora? Eu diria que tem a ver com a questão do ambiente em que ele está ali, que ele nasce, que é o natural dele. Então, posso colocar habitat? Pode. Essa alteração do habitat. Alteração. Tem que colocar alteração. Então, vou colocar aqui. Que eu compartilho com a professora Dalgisa. E professora Joyce daria muito assunto, porque dentro desse habitat tem várias coisas, como o clima, a própria natureza ali da paisagem. Então, vou até anotar isso aqui também. Olha lá, daí a professora Maristela falou de devastamento. Também o papel do homem nesse ambiente, porque muitas vezes as pessoas que vão lá e mexem nesse habitat. Então, olha, aí pelos conhecimentos prévios dos estudantes pode ir longe, né, professora? É uma boa resposta. Eu gostaria aí de ver algum estudante respondendo oralmente essa pergunta. Ia ser muito legal. A gente sente falta, né, de ouvir a vozinha deles. Isso mesmo. E aí os professores continuaram contribuindo aí, que eles têm curiosidade sobre arara azul, que é um pássaro muito lindo, que também a gente ouve direto que ele corre risco de extinção, né? Então, a gente sabe que muitos estão nascendo em cativeiro. E aí eu tô falando meus conhecimentos prévios aí para a gente entrar nessa roda e depois se aprofundar nas pesquisas, porque a gente tem que buscar... A gente tem que partir de uma ideia, e essa ideia começa do nosso conhecimento, levantar hipótese. Será que é por causa do ambiente? Isso mesmo, isso são hipóteses, isso mesmo. Mas eu teria curiosidade de conhecer, eu comentei com você, o cavalo marinho. Porque poderia até fazer uma pergunta, né? Por que é comparado com o camaleão? Olha só que ótima ideia a professora deu. Está entre os nossos tópicos de pesquisa. Então, vocês colocaram aí no chat os cavalos marinhos. Legal, é um tema, é uma temática para vocês fazerem um podcast. Aí ela já levantou uma pergunta, porque é um conhecimento prévio que ela já tem. Eu não tinha esse conhecimento prévio. Você tem, mas me gerou uma enorme curiosidade de pesquisar, que é: por que os cavalos marinhos se comparam aos camaleões? E aí, professora? Até porque ele tem uma característica comum. Ele muda, né? O camaleão não muda de cor. Isso. O cavalo marinho também muda. E eu fui descobrir isso, professora, porque eu fiquei curiosa na sua aula sobre o cavalo marinho. E aí você pode elaborar uma resposta, assim, com fontes, com especialista, falas de especialista, uma revista científica e gravar o áudio do podcast, né, professora? Nossa, bem legal, né? Muito legal. Olha só, a professora contribuindo, os animais buscam outros lugares também por falta de alimento, isso mesmo. Então, conhecimentos prévios sobre esse tema a gente tem diversos. Ó, a professora Maria Aparecida colocou a caça ilegal. Então, olha só, gente, já despertamos aí a sementinha da curiosidade para vocês irem muito longe aí com essa pesquisa, hein? Então, vocês estão entendendo aí que vocês vão ter que procurar uma temática, uma pergunta, pesquisar a resposta e gravar o podcast, que eu ia adorar receber, hein, professores e compartilhar estudantes. o máximo, né? Isso mesmo. Mas a aula passa muito rápido, né, professora? Nem fale. Nem fale. E hoje, a habilidade de hoje foi compreender aí o sistema de escrita alfabética, né? Refletindo aí sobre a escrita. Tenho certeza que as professoras em sala vão conseguir desenvolver bem melhor aí esses questionamentos, pensar bastante numa pergunta, para essa pergunta, a partir dessa pergunta, eles poderem gravar o nosso áudio aí do podcast. Fica aí o material utilizado nesta aula. Formulário de avaliação desta aula preparada com muito carinho, adorei. Olha só um questionamento bem legal sobre cavalo marinho. Cavalo marinho macho engravida? Boa pergunta, essa eu vou ter que fazer também uma pesquisa. Fiquei curiosa, hein? Adorei a pergunta, professora. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Ótimo final de semana.